Afinal de contas, Catarine, o que é o feminismo? Eu queria saber se ele é um movimento político, se ele é filosófico, se ele é ideológico. Afinal de contas, o que é o feminismo? E a partir daí a gente bate o papo, pode ser? Certo. Então vamos lá. Tem-se uma impressão na sociedade, um senso comum, de que o feminismo é um movimento que luta pelos direitos das mulheres. Um movimento que luta pela dignidade, pelo valor das mulheres. Mas não é isso, né? O feminismo, ele não começou recentemente. É um movimento de mais ou menos 200 anos de história. Então, você pode imaginar que tem muita coisa envolvida, né? E ele acaba sendo um movimento tanto político, quanto filosófico, quanto ideológico. Inclusive, as suas raízes, né, as raízes do feminismo começam com raízes filosóficas, né, raízes iluministas, lá no século XVIII. E quem iniciou o movimento feminista, só que a gente tem que entender que esse nome, ele surgiu, esse termo feminismo, ele surgiu mais para o final do século XIX. Antes ele não tinha esse nome, né? E surgiu ali no contexto da Revolução Francesa, ali no século XVIII. E quem deu início a essas ideias foram homens, não foram mulheres. Ah, é? E isso é algo que poucas pessoas sabem, que o movimento feminista, que é um movimento que teoricamente defende as mulheres, nasceu com homens, né? Homens revolucionários, homens iluministas, homens que estavam ali para fazer a Revolução Francesa e que eram extremamente anticlericais, anti-igreja, anti-casamento. Eles odiavam a família, odiavam o cristianismo, odiavam as instituições. E surge ali naquele contexto como uma forma de combater esses valores tradicionais, né, para depois entrar com mais força na sociedade. E aí começa com um cara chamado Marquês de Sade. Não sei se vocês já ouviram falar desse Marquês de Sade, mas provavelmente já ouviram falar de um termo que é muito comum e que tem origem no Marquês de Sade, que é o sadismo, ou sadomasoquismo. Esse cara, esse Marquês de Sade, ele era extremamente perverso, misógino, odiava as mulheres. Ele que introduziu a pornografia na sociedade e juntamente com homens ali, né, contemporâneos dele, eles tinham a intenção de fazer uma revolução sexual na sociedade para usar isso como um controle político da sociedade. E aí a revolução sexual nada mais é do que uma forma de controle político da sociedade através do sexo, através da liberdade sexual. E as pessoas têm a impressão de que o feminismo começou, que a revolução sexual, na verdade, começou ali na década de 60, na década de 70, né? E aí falam, mas o feminismo antes era bom, porque lutava pelos direitos das mulheres. Na verdade, não. O feminismo é sinônimo de revolução sexual, sempre teve esse objetivo e começa ali no século XVIII, né, como movimento filosófico, né, como eu disse, com raízes iluministas, começa com objetivos políticos, né, com motivos ideológicos. E aí, ao passar do tempo, ele vai se afunilando e vai tendo outros contornos ideológicos mais específicos, né, como a esquerda, por exemplo. Então, e sim, o movimento feminista é um movimento político, filosófico e ideológico, né, e é basicamente a mesma coisa que revolução sexual.